E nós chegamos aqui no capítulo ruidoso do primeiro livro de Samuel, que é o capítulo 28, porque vai dizer de um Saul, ele já no fim dos seus dias, desesperado, desembestado, consumido por invejas, consumido por loucuras mil acumuladas, ele cai no desespero porque o texto começa dizendo que os filisteus se acamparam aos milhares contra Israel e que Saul consultou o Senhor por Urim, né, que era a pedra de sorte que os sacerdotes que lançavam, consultou ao Senhor aguardando algum sonho, ou que alguém tivesse alguma previsão, alguma vidência através de sonhos, e consultou ao Senhor também através do ministério profético, e o que ele encontrou de Deus foi um silêncio absoluto, um silêncio que é típico, né? O homem estava perseguindo uma pessoa a vida inteira, e aí Deus ia falar com esse homem. O que você vai fazer quando Deus se silencia? A gente fica enlouquecido, a gente enlouquece com o silêncio de Deus, especialmente alguém do naipe de Saul, que havia sido partícipe de manifestações verdadeiras do Deus verdadeiro. Ele deve ter passado um filme na cabeça dele, né, quando as jumentas do pai dele sumiram, e ele estava procurando as jumentas. Aí ele encontra com o profeta Samuel, e o profeta Samuel fala assim: não, vem para cá, não se preocupe com as jumentas, que elas já foram achadas. E aí tem toda aquela história da unção de Deus sobre a vida de Saul, e que daquele dia para frente Saul se tornou um outro homem. Então esse homem com experiências íntimas, maravilhosas, e que ele não pediu da parte de Deus, agora recebeu de Deus o silêncio. E é um silêncio que, na verdade, não é que Deus se calou para ele, é que ele foi se tapando todinho para Deus, desde sempre, né? Quantos de nós não cai nesse destino triste de Saul, não constrói isso, né? A coisa mais difícil do mundo é um ser humano ir para o inferno, de maneira que o ser humano tende a construir sistematicamente, de maneira que o que Saul estava fazendo contra Davi, era uma blasfêmia construída diuturnamente, diariamente, até chegar nesse lugar onde Deus se calou para Saul. Deus se calou para Saul, não tinha o que dizer, né? E quando Deus se cala, é o juízo de Deus. É horrível a gente pensar nisso, mas Deus se calou, o homem ia morrer. Ele consultando ou não a médium que ele vai consultar aqui, ele ia morrer, então não adiantava consultar mais nada. Não adiantava consultar mais nada. Mas, diante do silêncio daquele que um dia lhe falou, e em dias passados também ao qual ele não obedeceu a voz, porque Saul não obedecia a voz de Deus, Samuel dava-lhe orientações, e aí Deus chega para o Samuel e fala assim: Samuel, eu já estou desgostoso de Saul, porque ele não tem prazer em mim, ele só quer ser rei. Porque antes de Saul passar a perseguir Davi, a gente tem de ter isso em mente. Saul não gostava muito de Deus interferindo lá no reinado dele não, sabe? É melhor vir com provérbios prontos, Deus acima de todos, que fica lá em cima e não enche o saco. Pode ter certeza, é exatamente esta senha que significa essa frase do atual presidente do Brasil. Deus acima de todos, na melhor das hipóteses, é Deus lá em cima para não encher o saco da gente. Ou, numa menos pior das hipóteses, significa: eu sou imbrochável, que eu uso até Deus para aquilo que eu quero. Porque o cara faz tudo errado, depois fala assim: não, se Deus vai me permitir chegar ao final do meu mandato. Então é um cara que usa Deus para aquilo que ele quer, né? Só que o Bolsonaro é um bocoiol perto de Saul, porque Saul teve algum tipo de intimidade, foi-lhe oferecida alguma intimidade com Deus. Bolsonaro é só uma besta, é um ente que faz emergir de si toda a blasfêmia que o constitui. Tenho dito isso em outros vídeos. Se os crentes quisessem atestar a salvação de Bolsonaro, era só todo mundo se reunir contra o governo dele, vocês iam ver demônios saindo dali. Mas aí, sob o argumento da autoridade, eles ficam respeitando Satanás sentado no trono, e o diabo vai fazer tudo que ele quer e vai ficar usando Deus com essas frasezinhas prontas. Mas o Saul era diferente, Saul está num patamar ainda melhor do que Bolsonaro. E aí o Saul fica enlouquecido, porque ele não consegue ouvir a voz de Deus, e ele vai procurar uma feiticeira em Endor. E o texto vai dizer que
Saul havia desterrado os médicos adivinhos, tinha mandado todo mundo embora. E nem era por questões de temor a Deus, né? Porque ele se achava o rei da parada, então é aquela coisa de impor as coisas por bel prazer. Mas aí na hora que ele fica desesperado, ele se disfarça, ele vai encontrar com a feiticeira, e o versículo 9 vai dizer à mulher para ele: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pôs-me armas ciladas na minha vida para me matares. Aí o Saul vai dizer para ela, ele jura pelo Senhor e diz: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobreviverá por isso. Então ele disse à mulher: quem queres que te faça subir? Aí o Saul fala: eu quero que você manda subir aí Samuel. Ele já estava desesperado. O que acontecesse aqui estava valendo por um simples fator. Já bastava o silêncio de Deus. Ele poderia procurar a feiticeira, poderia procurar o Samuel, poderia procurar quem ele quisesse. Um cara que, como Saul, recebeu tudo do bom e do melhor de Deus, teve a vida inteira para reinar dada por Deus e se empenhou em perseguir Davi porque ele via Deus na vida dele. Ai meu Deus, eu nem quero te dizer o nome disso, deixa pra lá. Né? Então tem muito o que comentar sobre isso aqui não. Eu acho engraçado que essa passagem ela provoca um auê teológico, para todo mundo preocupado. Ai meu Deus, porque os espíritas tiram daqui essa história da mediunidade que o Samuel veio e falou. Pouco importa se o Samuel veio, se o Samuel falou isso, pouco importa mesmo. Pouco importa mesmo, eu acho engraçado. Não sei se você consegue ver aí, essa é a minha Bíblia, a Bíblia Shed. Você vai vendo aqui o capítulo pequenininho, olha o tamanho dos comentários do Shed aqui, olha. Ele ficou todo estressadinho, tal, legais, argumentos legaisinhos. Mas a verdade é o seguinte, estamos aqui meditando, né? Leia se você quiser, se isso te perturba, mas na verdade, vamos por um caminho mais simples. O segredo da vida é andar com Deus. Saul rejeitou a Deus, Saul construiu o caminho da ruína. Então eu não preciso ficar preocupado se isso aqui prova, se não prova alguma coisa, se a Bíblia proíbe terminantemente a consulta aos necromantes. Na verdade, nós temos lá em Deuteronômio, Deus proibindo Israel de se envolver com isso. E no fundo, esse é só um pensamento, eu não estou aqui dizendo que é para você crer como eu creio. Mas o que eu vejo é o seguinte, Deus se revela à humanidade. Não vi Deus em pessoa, Jesus de Nazaré, combatendo a religião de quem quer que fosse. Eu vi Deus em pessoa, Jesus de Nazaré, tecendo críticas ácidas aos seus correligionários, por assim dizer. Ele era judeu, então ele nasceu na religião judaica, e aí aos judeus Jesus chama de cegos, guias cegos, serpentes, raça de víboras, filhos do diabo, em alguns sentenciando-os, para outros perturbando-lhes a consciência para que pela perturbação muitos daqueles se convertessem. Mas tirando isso, você não vai ver Jesus discutindo nada e até aturando algumas práticas fetichistas, por exemplo. As pessoas queriam tocar nele, as pessoas queriam levar algum pedaço dele para poder curar alguém, porque eu não vou discutir teologia com quem não teve tempo e nem existência para ficar lendo essas questões. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. A propósito, tem uma sugestão de leitura que eu quero fazer para você que gostaria de entender mais a fundo essas questões do espiritismo, o espiritismo kardecista, espiritualismo, se a gente deve ou não consultar os mortos, essa questão de se 1 Samuel capítulo 28 é indução ou não a essas questões, a essas práticas espiritualistas. Você quer esse estudo mais da ciência da religião, digamos assim? Eu vou sugerir a você 2 livrinhos aqui, ó. Aqui tem um segredinho na minha estante, né? Tem aqui os livros do pastor Caio Fábio aqui, os livretinhos dos seus tempos de ultra fama aí na década de 80 e 90, né? E nós temos aqui também os livros maiores dele. Eu li todos os livros dele e depois de 1998 para cá também eu li todo o site dele. Eu sou um dos milhares que fizeram isso, né? Mas voltando à nossa questão aqui, ó, tem um livro aqui chamado Nos Bastidores dos Espíritos, onde ele vai contar a experiência do Zé Arigó. E um outro livro que vai falar especificamente com muitos detalhes, até melhor do que os argumentos do Dr. Shed na Bíblia comentada, é o Espiritismo segundo o Evangelho.
Espiritismo segundo o Evangelho, onde ele vai, a partir da página 24, se não me engano, é isso mesmo, na página 24, ele vai começar a explanar sobre essas questões, esses argumentos prós e contra o espiritualismo em 1 Samuel 28. Esses livros eu acho que vendem no site dele, no caifabio.net ou na BNVTV, e são livrinhos assim simples e ao mesmo tempo bons, pragmáticos, interessantíssimos. A segunda verdade é que Deus não fica estressado com essa miríade de crenças humanas. Tanto é que, você querendo ou não, Deus tinha algum conchavo com o Balaão, que foi punido. Deus tinha algum conchavo com todos os povos. Em Malaquias vai dizer, olha, vocês estão achando que só vocês cultuam a mim? A terra inteira oferece cultos a mim, e aí fazendo uma alusão às muitas formas de culto que se faz a Deus. De maneira que se um nativo primitivo que nunca teve contato conosco está lá adorando ao Deus Sol, e na sua inconsciência para ele o Deus Sol era o máximo de divindade que existe, é o máximo de divindade que existe, Deus está recebendo o culto daqueles que inconscientemente o adoram, porque Deus recebe culto até de ateus, que achando que ele não existe, são pessoas às vezes mais responsáveis do que os teístas, que é o cara que fala assim, olha, eu vivo no meu nome, cara. Eu me sustento, eu não preciso de um Deus para ficar me escondendo, não. O argumento deles, do ponto de vista psicológico, filosófico, existencial, é válido. E Deus lhe recebe o culto, e a alusão disso está, e eu não estou aqui pregando ateísmo, estou dizendo que é Deus quem recebe, não é a gente que semeia. Entendeu a diferença? Mas Jesus disse em Mateus 25, ele vai falar, vinde bendito de meu Pai. Por quê? Porque quando vocês deram de comer, deram de beber, estavam presos, vocês foram visitar, estavam nus, vocês trataram bem, vocês viveram a ética da minha palavra, então vocês fizeram a minha vontade sem me conhecer, pode entrar à casa de vocês. Quanto a outros que tinham consciência da palavra de Deus, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Deus conversou com os magos, olha, Jesus, quando se fez homem, nasceu ali um menino, a gente não sabe quantos anos que eles estavam, porque a gente sabe que os magos, dentro da sua mageia, mageia é a palavra grega, né, das suas magias, eles seguiram uma estrela que era Deus, né, mas falando a linguagem que os magos conseguiam entender. Os magos, nos seus ocultismos, foram lá visitar o rei do universo, né? Levar tributos ao rei dos judeus. Enquanto isso, os teólogos e Herodes e todo mundo que conhecia Jesus ali, que entenderam que se tratava do rei de Deus, Herodes, olha, quero fazer uma obra social. Traga o rei para eu conhecê-lo e dar-lhe tributos. Aí o rei não chegou, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Para você ver que Deus não está estressado em implantar crenças. Se eu e você estamos na área da humanidade, que temos algum entendimento, alguma racionalidade acerca dessas questões, de não se buscarem seres que não estão mais entre nós, de não praticarmos a necromancia, que é adivinhar através de peças de cadáver, ou a necromancia também, a consulta aos mortos, de gente que já morreu, Jesus até falou, olha gente, Deus é Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Eles estão vivos. Mas também Jesus não disse que só porque eles estão vivos que eu tenho que agora ficar conversando com eles, nem com anjos, nem com ninguém. Meu papo é com Deus. Eu posso ter um papo com Deus? Por que ficar aí, de um lado, querendo consultar quem já se foi, e de outro lado, estressado se a Bíblia está pregando a necromancia? Isso é bobeira. Essas preocupações são bobeiras, como ela apareceu aqui na preocupação do Russell Shedd, e tem lá o seu valor teológico, né? Mas o que eu quero dizer é isso, que Deus recebe o culto, Deus recebe a humanidade. E o Shedd chega num ponto aqui que eu acho perigoso, porque ele vai dizer que Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel foi. Eu não sei, a salvação é de graça, e a salvação ela é escandalosamente de graça. Do ponto de vista humano, Saul aprontou demais, e Davi que o diga. Davi sabe como doía a perseguição constante de Saul. Por outro lado, isso é porque a gente olha um foco do problema, um lado do problema. Deus está olhando várias coisas ali, porque todos pecaram, todos somos pecadores, é horrível suportar um Saul. E o Saul, de alguma maneira, já pagou aqui na terra pela loucura dele, pela imbecilidade dele, pelo suicídio que ele vinha cometer lá na frente, em nome de manter a sua pose de rei, né?
Então é bobeira a gente ficar preocupado com esses detalhismos. Deus é escandalosamente amor e Saul fazia parte de uma peça eterna de salvação e Deus está olhando para esse todo. Ele é o tapeceiro. Se a gente ficar concentrado em determinados lugares dessa grande tapeçaria, a gente vai achar a cena feia. Mas Deus está olhando todo. Ele sabe fazer ligações em coisas inconciliáveis, em coisas por vezes até irreconciliáveis. Ele sabe fazer tudo porque Ele é Deus. Ele é o Deus da reconciliação, ainda que essa reconciliação não venha por essa linguagem da discrepância, da beligerância, dessa questão de os pais odiarem seus filhos e filhos odiarem seus pais por causa do nome dele, mas ele sabe reconciliar isso tudo porque ele é o Deus da dialética, ele é o Deus da unidade, que é manter junto aquilo que é tenso. Ele é o Deus de todo amor, escandalosamente amor. É só com isso que a gente devia ficar. Não é ficar preocupado se a Mary falou, se não falou, como que é isso, e agora? A Bíblia pega sobre o Espiritismo. É bem verdade que Deus, quando esteve conosco, né, a experiência da transfiguração, Ele vai dizer para os 12, olha, alguns de vocês de maneira nenhuma passarão pela morte sem antes terem visto o reino de Deus. Aí ele faz uma pequena maquete do reino eterno de Deus. Aí ele aparece transfigurado, conversando com Elias e Moisés, simbolizando a lei e os profetas, a interpretação que se queira dar. A verdade é que Jesus estava falando ali com duas pessoas vivas. E não era uma sessão espírita. Era só Jesus dizendo o seguinte, olha, eu sou Deus mesmo, olha só, vou conversar com gente que está viva. Então ali era Jesus, Deus em pessoa, e os apóstolos vendo a experiência micro do reino de Deus, Jesus conversando com Elias e Moisés sobre a sua partida, sobre o que estava para acontecer, mostrando que os vivos estão aí, mas mostrando também que isso não é licença para a gente ter contato com esses vivos que vivem eternamente. Essa é a verdade, porque Jesus estava ali conversando com os dois como Deus e não como Galileu, né? Então, é tanta verdade que Jesus não falou depois, olha, então eu dou autoridade a vocês para conversarem com quem está no céu. Não, 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 não. É só isso. É só até aí onde a gente deve ir, ou seja, devemos ser criteriosos com as nossas crenças e nossas buscas, mas isso não é licença para a gente ficar massacrando crenças e religiões alheias. Entendido? Fiquemos então e acatemos o desespero de Saul. E Saul, no seu desespero, ele consulta a necromante em Endor, depois você lê o pequeno capítulo 28 de Samuel, que são os 25 versículos. Aí o Saul vai lá conversar com a feiticeira, e aí diz no versículo 11 que, vendo a mulher aquilo que ela pensava ser Samuel, gritou em alta voz, pois tu mesmo és Saul. A entidade fala para ela que quem estava ali era o Saul disfarçado, né? E aí o Saul já desesperado, meu Deus, imagina se eu ia ficar feliz. Se Deus calou para mim, por que eu iria ouvir a voz de qualquer que seja, nem que fosse o profeta Samuel? Para que isso me serve? Se o Senhor que me falou no começo não me fala mais. Que horror, que pavor, né? Mas tá bom, isso foi um desespero construído por décadas pelo próprio Saul. E aí ela dá aquele grito lá, fala com ele, e ela fala que ele vai morrer, que vai dar tudo errado. E isso aí, na verdade, é o seguinte, é falar o que não precisava ser falado, porque o silêncio de Deus já indicava, o Saul já perdeu a voz de Deus, qualquer coisa que acontecesse ali não valeria a pena mesmo, né? Então você lia isso com... Agora eu acho engraçado a sutileza satânica, né? Quando o tal espírito que na cabeça de Saul e da testemunha ocular que narrou essa história, fala assim para o Saul, primeiro ele faz aquela charada, se o Senhor te abandonou, por que você veio me consultar? Né? Por que, pois, a mim me perguntas, vistos que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Olha a charada do espírito. Deus não se fez inimigo de Saul. Foi Saul que o tempo inteiro se fazia inimigo de Deus e depois passou a ser inimigo de Deus em Davi, que ele olhava Deus na vida de Davi e ficava com raiva de Davi. Está vendo a charada maligna? Que mesmo o escritor bíblico, talvez pensando que isso fosse Samuel, não dá, não mata, não cola. Aí depois ele continua na charadinha dele. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, suposto Samuel falando. Ele te dissera,
tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Coisa engraçada, porque a gente não vai vendo em todas as narrativas, você pode ver os vídeos todos que eu editei aqui com você, você não vê Deus dizendo para Saul que Deus entregou o reino de Saul a Davi. Saul é que foi construindo essa percepção. Então o diabo, primeiro, ele bota Deus como se Deus fosse inimigo de Saul. Segundo, ele faz uma invejinha amarga em Saul, que já estava desesperado e amargurado. Aí eu estou te contando, é Davi que vai ser. Isso é muito semelhante aos demônios que falavam com Jesus. O que você veio fazer aqui, ó Filho do Deus Altíssimo? Você veio para nos fazer perder? E Jesus, cala a boca. Porque para Deus não interessa a verdade que sai da boca do diabo, porque o diabo é a mentira. Mas aqui que eu queria meditar com você rapidamente o que esse trecho nos traz. Leia isso aqui depois, com as suas fantasias espiritualistas. Aqui o que a gente vê é isso. São os sinais de verdade, porém da mentira. Ou seja, a velha tensão que vai denunciando a rebelião da humanidade contra Deus. Sempre nós vamos ter de lidar com esse discernimento, de discernir sinais verdadeiros, porque ninguém está aqui negando a experiência da pitonisa de Endor, a adivinha de Endor. Ela estava lá, ela teve uma experiência verdadeira, tanto é que o grito dela não é falso. Ela vê uma entidade que ela acha que é Samuel e a entidade diz para ela que é Saul que está ali disfarçado e tudo ali era de verdade. Ninguém está negando isso. Mas a grande charada, e que crente sempre cai nessa charada, é que geralmente o espírito do anticristo, que aqui já se manifestava como o espírito anti-Jeová, o espírito babilônico, o espírito de Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, ou seja, um rebelde na cara de Deus, esse espírito anti-Deus está sempre aí, esteve sempre aí. E como é que ele vem? Ele vem com sinais de verdade, porém da mentira. Como assim que sinal de verdade, porém da mentira? Porque as experiências espirituais aqui são verdadeiras. Algum ente apareceu de verdade. A mulher tinha previsões com algum tipo de verdade, né, que ela fala coisas aí, amanhã teus filhos estarão comigo, tu e todos os teus filhos estarão comigo. Nem foi bem assim que aconteceu, né, nem foi amanhã, que a expressão hebraica para o dia seguinte, na verdade foram uns 18 dias depois. Uma série de argumentos que você pode encontrar em boas fontes, incluindo o comentário aqui do Dr. Shed, já falecido, mas excelente comentarista teológico. E aí, os sinais são de verdade nesse sentido, que a pessoa sonha, a pessoa tem previsões, a pessoa tem intuições, um monte de coisa acontece. Os livros que se escreviam, as psicografias, são tudo coisas verdadeiras, são reais, né? São de verdade, porém da mentira. Por quê? Faz com que a pessoa se afaste de Deus, porque nessa revelaçãozinha aqui que Saul teve, você já tem pelo menos duas charadas aqui. A primeira é a entidade, suposto Samuel, dizendo: ai, Deus se constituiu teu inimigo. E Deus jamais fez isso com Saul. Né? E o segundo é aquela coisa de falar que Deus entregou o reino de Saul a Davi, quando Deus nunca disse isso para Saul. Porque Deus queria trabalhar alguma coisa com Saul, dar a ele esperança, dar a ele parceria. Né? Veja todos os vídeos anteriores a este aí na playlist de Samuel que você vai ver isso. Enfim, essa passagem que assusta tanta gente precisa ser vista por nós com outro olhar. E o olhar é isso: Deus é profundamente misericordioso, não julguemos aqui o destino de Saul, apenas entendemos o seguinte: Deus é justo e mais feliz foi Saul, que pagou em vida, e às vezes pagou tirando a sua própria vida, do que um tanto de líderes espirituais aí. E eu tenho dito isso nas minhas conversas íntimas com os meus tios lá no Nordeste, dizendo o seguinte: ai de Marco Feliciano, que Deus se calou para ele, deixando-o agir conforme as suas espertezas. Ai de Silas Malafaia, para quem Deus não fala. Mais esperança há para o desembestado Saul do que para esses homens que estão felizes, pacificados e prósperos em todos os seus projetos diante do silêncio de Deus. É só essa dinâmica que temos aqui. O cara desesperado ante o silêncio de Deus foi procurar o que ele conseguiu achar. Melhor do que estes tais que diante do silêncio de Deus têm ouvido falsos deuses
Se eu fosse você, eu desconfiaria desse tanto de profecia aí, um Deus que fala todos os dias, o dia inteiro defendendo Bolsonaro. Eu nunca vi Deus fazendo isso nem por Davi, mas agora tem um Deus aí falando o dia inteiro, 24 horas por dia, tem site na internet só para falar de profecia de Deus defendendo Bolsonaro. Eita blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda bem que pecado é aquilo que Deus imputa, porque se ele quisesse ver, eita blasfêmia contra o Espírito Santo, mas independente do que seja esse pecado, a igreja já está pagando, porque acobertar um governo desse já é uma blasfêmia em si, já é um juízo ardendo o dia inteiro nessa gente que usa Deus para ser contra Deus. Não é? Que o Senhor te abençoe nessas trôpegas e remendadas meditações. Mas você há de discernir o que eu quis dizer aqui. Amém? Se você tem gostado dessas reflexões, digamos assim, por vezes treslocadas, mas não sem fundamento, o fundamento está na salvação e na fé, se você tem gostado dessas reflexões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, espalhe este vídeo, este e outros tantos. Inscreva-se neste canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem tentado aqui todos os dias falar a palavra de Deus eterna que se encontra a partir desta palavrinha temporária escrita, arrumadinha, mas que não sequestra o espírito eterno do Evangelho. Então inscreva-se nesse canal e se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, eu tenho deixado em todos os meus vídeos aí as minhas redes. Aí estou no Facebook, no Instagram e no próprio canal do YouTube. Né? Você pode me encontrar por aí, no Twitter também. É isso.